Boa noite, pessoal. Graça e paz a todos. Enquanto tiver filtro, né? A gente vai ser feio só na vida real, tá? Já estamos ao vivo, queridos. Esse vídeo, ele vai ficar salvo também no IGTV. Depois vai ficar salvo no YouTube. Eu creio que vai ser um tempo bem vantajoso. Vai ser um tempo de muito aprendizado e muito conhecimento, amém? Então, para quem não me conhece aí, eu sou o Júnior, tá bom? Você já vai enviando para as pessoas a live aí, tá bom? Envia a live para as pessoas aí, tá aí o Igor já tá por aí, ó. O Cristiano já tá aí. Minha sogra Lúcia já tá aí também. Minha Érica já tá, minha esposa também já tá. Tá aqui também, né? Mas também tá na live, né? Pra compartilhar, que vai que ela não ouve aqui, aí já ouve aqui do lado, amém? Então a gente vai dar continuidade, amém, irmãos? Nas nossas lives semanais, tá bom? Então toda terça-feira a gente vai estar junto aqui no Instagram fazendo lives, assuntos importantes, relevantes, que vão trazer um conhecimento para você que talvez você não tinha, talvez vai fazer você entender coisas que você achava que era correta. Então, irmãos, essa live vai ser bem legal. Então eu vou dar um tempinho aqui, tá bom? Para você chamar as pessoas que você conhece, mandar aí no direct, tá bom? Tem esse aviãozinho aí no cantinho. Manda para as pessoas aí a live. Fala, ó, hoje a gente vai falar sobre chamado original. E hoje a gente vai fazer a live com o nosso pastor da nossa igreja, amém? Pastor Fabiano. Hoje ele aceitou o convite, glória a Deus por isso. E ele daqui a pouquinho vai entrar aí com a gente, vai estar ao vivo e vai falar sobre chamado e vocação. Então, você vai dar um retorno pra gente aqui, tá bom? Se o áudio tá legal, se a imagem tá legal, se eu ainda tô bonito como antes, tá bom? Você pode ir comentando aí, mandando um oi, tá bom? Eu creio que vai ser um tempo bem vantajoso e a gente vai falar de coisas importantes aqui. Então eu vou dar um tempinho, tá bom? Para você compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir aí. E eu creio que a gente vai... O bom é que a gente não vai ser mais inocente, amém, irmãos? A gente não vai ser mais inocente sobre aquilo que a gente passa a entender. Então, a partir do momento que eu entendo, que eu compreendo algo, então eu deixo de ser inocente. Então, eu creio que hoje muitas pessoas vão deixar de ser inocentes sobre alguns assuntos aí que a gente vai tratar hoje, nessa noite aí, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês, compartilhe o máximo que você pode. E daqui a pouquinho eu vou chamar o pastor aí para a gente começar a conversar. Então, hoje a gente vai ter a honra de receber o nosso pastor, né, pastor Fabiano. Tem direcionado as nossas vidas aí na igreja Atalaias, amém? A gente tá aí faz um ano, ontem fez um ano, né, que a nossa igreja inaugurou ali na Vila Ré, aqui no Patriarca, aqui na Zona Leste de São Paulo. E a gente está um ano lá e a gente está vivendo um tempo novo. A gente está muito satisfeito com o que Deus tem feito, o quanto nós temos aprendido do Senhor, o quanto a gente tem se renovado. E aí, exatamente nesse tempo que a gente começou aí na Atalaias, Deus colocou esse sentimento da gente começar a fazer essas lives pelo Instagram e começar a reproduzir, né? Na verdade, muito do que a gente ouve, do que a gente aprende nesses dias, a gente está reproduzindo nas lives. E aí a gente fez lives durante o mês de abril, de maio, e a gente deu uma pausa, mas aí teve muitas pessoas que entrou em contato com a gente, comentou o quanto tinha sido importante os assuntos, como tinham pessoas que gostavam dos assuntos e sentiam que ouviam o evangelho de uma forma verdadeira. Então a gente decidiu voltar. Então aqui toda terça-feira a gente vai estar junto. Toda terça-feira a gente vai estar compartilhando, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, mas a gente vai estar aqui toda terça-feira. Toda terça a gente vai estar junto, vai estar compartilhando de algum assunto,
vai estar compartilhando com algum pastor, com algum irmão, seja da Atalaia, seja de outro município. A gente já conversou com o pastor Felipe lá no Amazonas, a gente já conversou com o pastor Adelmo, o pastor Rubens. Então a gente já compartilhou com muitas pessoas, os líderes da nossa igreja aí, já compartilhou com a Catilane, com o Marcos Vinícius. Então a gente vai dar continuidade e a gente crê que vai ser um tempo precioso, onde a gente vai sempre aprender mais do Senhor, né? Então aqui, tá comentando aqui que o horário é excelente, essa hora que é boa, né? Que a gente conversa, as pessoas já estão em casa, né? Já conseguiu chegar do trabalho, da correria. Então é um horário bom. E eu creio que os assuntos também que a gente vai abordar vai ser de imensa importância para a sua vida, para a tua caminhada cristã, amém? Então, sem mais delongas, né? Que eu já estou enrolando demais, eu vou aqui chamar o pastor Fabiano para a gente começar essa conversa. Amém? Vou achar aqui. Pra gente começar, o pastor já está aí no aguardo. Já... Glória a Deus. Paz, guerreiro, tudo bem? Paz, pastorzão, tudo bom? Graças a Deus. Tudo na paz aí, na bênção? Amém, amém. Para a gente começar esse bate-papo aqui, pastor, eu queria que a gente começasse essa live aí, que o senhor fizesse uma apresentação, né? Talvez tem pessoas aí que estão na live aí que não conhecem o senhor ainda. Então, uma breve apresentação, né? Uma introdução, essa trajetória aí até chegar esse momento aí, pastor da Atalaias, conta um pouco aí pra gente. Bom, gente, eu me sinto o menor dos meus irmãos, né? Então, eu sou um simples servo de Deus. Casado com a pastora Cíntia, que está aqui do meu lado. Pai de 4 filhos, já estou quase perdendo as contas já. Gabriel, a Maria, o Felipe. E, bom, pastor da igreja Atalaias. Há muitos anos. Já... Quantos anos já, vida? Uns 20. A gente já está quase chegando nos 20 aí, pastoreando. E é isso aí. Acho que tá bom, né? Tamo junto. Amém, amém. Então, nós... Amém. Nós somos, fazemos parte, né, de uma grande gama de pessoas aí que foi alcançada através do pastor, né? O pastor também está na rádio, também está propagando esse evangelho dessa forma na rádio também, no canal no YouTube, aqui no Instagram. Então, nós somos alcançados, a nossa família, uma grande gama de pessoas que tem sido grandemente abençoada, né? E a gente, durante esse ano, esse último ano, né? A gente foi abençoado também com a igreja aqui na Vila Ré, né? Glória a Deus. Aqui na Vila Ré a gente tem sido abençoado, graças a Deus. A igreja veio para cá, para a capital, né? Porque a igreja já tinha uma relevância para Diadema, no ABC Paulista, Guarulhos, e aí conseguiu chegar aqui em São Paulo e graças a Deus a gente está vivendo um tempo novo para a glória de Deus aí naquele lugar, né? Indo ali no Vila Ré, igreja amorosa, abençoada, muita gente boa. A gente está muito feliz com essa igreja. Amém. Amém. Então, pastor, eu vou falar que até mesmo antes mesmo de fazer parte da Igreja Atalaias, né, antes de fazer parte ali, de estar junto e ser membro da igreja, a gente já acompanhava o pastor também no canal do YouTube. Então, esse assunto que a gente decidiu aqui conversar foi até mesmo tema de vídeos já anteriores do Senhor no YouTube e também assunto de uma das últimas pregações. Então, agora, mês passado, em julho, o senhor falou sobre esse assunto. Então, hoje, o tema que a gente vai tratar é sobre essa questão de chamado original. Então, para a gente começar essa conversa aqui, eu queria que o senhor desse um panorama, assim, de como o senhor enxerga, né, essa questão, se é muito... Como o senhor enxerga essa distorção que existe no termo chamado, quando as pessoas falam sobre chamado, sobre vocação,
o quanto isso tem sido distorcido e às vezes até prejudicial para a pessoa entender de fato o que é isso e ela começar a viver em Deus de fato o que Deus chamou ela para fazer, né? Como o senhor enxerga essa distorção que existe hoje? A distorção que existe hoje, para a gente começar do início, né? Eu acho que de onde começou essa distorção, não está só na forma de pensar em relação a chamado, já está na forma de como fazer a igreja, né? Eu nasci num berço evangélico, fui criado dentro da igreja, já dentro de uma mentalidade que, depois que a gente vai conhecer a Bíblia realmente e os fundamentos, você percebe que está distorcido, né? Então, a maneira de se fazer igreja hoje já é uma forma distorcida de se fazer igreja. Então, hoje foi implantado na cabeça das pessoas, né, uma mentalidade de chamado que tem mais a ver com fazer coisas do que propriamente a vontade soberana de Deus na sua vida, ou você cumprir um propósito existencial. Porque o nosso problema não é vocacional. O nosso problema é existencial. E como eu sempre digo, chamado tem a ver com retorno. Só é chamado quem está fora do lugar. Então, o chamado é um reposicionamento do homem a Deus. E não tem exatamente nada a ver com fazer coisas. É aqui que está a distorção dos valores. Então, a gente aprendeu na igreja do evangeliquez, né, do evangelho distorcido, que eu tenho um chamado e está relacionado a uma vocação. E vocação é uma coisa, chamado é outra coisa. Vocação é o que eu tenho que fazer, é o que eu acredito que eu fui chamado para fazer. E chamado tem a ver com você estar reposicionado, você está no lugar original, no lugar em Deus. É um estado de espírito, é uma condição de reposicionamento da vida do homem em Deus. E a vocação, ela só tem sentido quando você está nesse lugar. Então, infelizmente, hoje, quando se confunde chamado com vocação, se prioriza a vocação, confundindo isso com chamado, e a pessoa nunca entende o chamado, e ela tenta cumprir vocação sem entender chamado. Quando ela tenta cumprir vocação sem entender chamado, ela não cumpre, ela simplesmente ela faz o que ela acha que ela tem que fazer e não é a vocação. E aí vem a distorção, vem a confusão, e a pessoa pensa que está funcionando e ela não está, e aí depois vem muitas frustrações, e no final das contas, tudo que você faz vai passar pelo teste, né? Vai passar pela prova, será provado pelo fogo. E as nossas motivações, o nosso coração, só é reposicionado se nós estivermos no chamado. Então, o chamado, que é o reposicionamento do homem, é a prioridade, é o primeiro lugar que nós precisamos estar. Porque a vocação, depois do chamado, ela flui naturalmente. O fazer, ele tem que ser uma extensão do ser. Então eu me tornei, eu alcancei esse estado do ser. Eu voltei para o lugar original. Então o fazer coisas se torna já é como respirar, é natural, entendeu? E você funciona de forma muito natural. E aí hoje, quando a gente olha para a igreja evangélica hoje, a gente vê as pessoas muito, mas muito preocupadas em fazer coisas. Tipo, não, eu quero ser um pregador, e eu quero ser um cantor, meu chamado é tal, meu chamado é aquilo, meu chamado é missões, meu chamado é cuidar de pobre, meu chamado é curar os enfermos, orar por doentes. E tudo isso são coisas importantes, né? Mas não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com chamado. E tá aí a grande distorção. E aí, justamente por conta disso, que nós encontramos uma grande mistura de sentimento no meio da igreja, né? Que leva a pessoa a um ambiente de egoísmo, ou de status, ou de tentar, de alguma forma, se autossatisfazer com o que faz, porque sempre que você tenta se autossatisfazer com o que faz, você está tentando suprir uma carência, e essa carência é exatamente porque você está fora do lugar original, você está fora do chamado, você está fora desse ambiente transformador,
Porque quando você está nesse ambiente transformador, você já não tem mais carência, né? Você já não tem falta de nada. Você não sente mais essa lacuna vazia. Então você não precisa de elogio, você não precisa de reconhecimento, você não precisa de aplauso, você não precisa de mais nada. Você é um ser que se sente completo. Você se sente simplesmente satisfeito, pleno em Cristo Jesus, né? E aí vem a maturidade e uma série de coisas, né? É um assunto muito amplo, né? Que Sim, sim. tem uma escala de valores muito grande. Sim, Deu para dar? e o fato de. Isso aí mesmo. O fato de ter distorcido, às vezes, faz as pessoas confundirem, né, pastor? Então, foi o que o senhor falou aí, de as pessoas acharem que fazem a vontade de Deus e agradam a Deus quando fazem as coisas, né? Sim. E aí a gente se encontra nesse lugar e até a gente, em outro tempo também, se sentia pressionado, e aí você cria um ambiente de pressão, você cria um ambiente de metas, você cria um ambiente onde a pessoa precisa fazer coisas para agradar o Senhor, e quando ela não faz, é porque Deus não está se agradando dela, se a vida dela não tem resultado, é porque ela está faltando alguma coisa, ela está devendo alguma coisa para Deus, aí as pessoas acabam se perdendo em toda Ó, essa questão, né, você de quer ver querer alcançar. um sentimento que prova que essa pessoa está plenamente na confusão? Quando essa pessoa ela pensa que ela está buscando um chamado em Deus, ou ela pensa que está executando esse chamado em Deus, porque assim, a gente só vai entender se a gente tiver a capacidade de se autodiagnosticar. Primeiro eu preciso ter noção dos valores, né, dos princípios, da verdade. E depois eu tenho que fazer um autodiagnóstico, eu tenho que olhar para dentro e tenho que ter uma leitura de mim mesmo. Isso é uma coisa muito difícil de fazer. Jesus disse: se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então nós temos uma tendência natural de não nos enxergarmos, né? Mas a oração, a vida real com Deus, a vida devocional na plenitude de Deus, ela nos dá essa capacidade de se ver, né? De olhar para dentro, como o apóstolo Paulo que dizia: eu quero bem, mas o mal está dentro de mim. Quem me libertará do corpo dessa morte? Então ele tinha uma visão, ele conseguia se ver, ele conseguia ver suas mazelas, ele conseguia ver os pensamentos errados, as coisas que ele estava lutando contra a sua carne, né? Então, quando você entra nessa guerra, nessa batalha espiritual, você começa de fato ter uma leitura de si mesmo, né? Então, uma das formas da pessoa se ver que talvez, né, ela esteja fora desse lugar original, desse chamado de Deus, é se o que ela faz, ou o que ela tenta fazer, ou o que ela deseja fazer, isso tem a ver com autorrealização. Tipo assim, eu sonho ser isso, eu sonho fazer aquilo, eu tenho uma vontade muito, porque se eu fizer eu vou me sentir, eu vou, sabe, me sentir realizado. Logo, isso não tem a ver com chamado, isso não tem a ver com nenhum princípio, nenhum propósito de Deus. Por quê? Porque tem mais a ver com a autorrealização, tem mais a ver com o que você quer do que propriamente com a missão, entende? Quando você está inserido na missão, a paixão é a missão. E isso leva você a fazer sacrifícios, não tem autorrealização. A única paixão que você tem é de cumprir o propósito do Senhor. E aí você não fica chateado se não te reconhecem, se não te elogiam, se não te dão oportunidade, se não fazem qualquer tipo de menção ao seu nome. As pessoas que normalmente se importam com essas coisas, quando fazem alguma coisa, esperam o reconhecimento, esperam o aplauso, esperam um tapinha nas costas, essas pessoas elas estão inseridas nesse lugar de tentar fazer coisas para cumprir chamado, ou seja, confundiu vocação com chamado e logo está na busca da autorrealização. E essa autorrealização é um engano, é um engano. O homem caído, né, o Adão caído, os filhos de Adão, a natureza do homem, ela ganhou esse sentido, né, de tentar fazer coisas para suprir o vazio da separação de Deus. Porque o homem, quando ele era pleno em Deus, ele não tinha necessidade, né?
Eu sempre digo, o Adão trabalhava no Éden, ele não tinha salário no final do mês, ele cuidava da terra, ele cultivava, ele guardava um jardim, ele não tinha um salário no final do mês, ele não tinha 13º, ele não tinha nenhuma proposta para que ele continuasse a fazer o que ele estava fazendo, para que ele pudesse ter algo no final do mês, entende? A serpente que inventou isso. Então foi a serpente que plantou essa ideia. Olha, você pode ter mais do que o que você tem, você pode ser recompensado com isso, você pode ser assim, você pode ser maior. Então ela plantou essa ideia no homem, e isso passou a ser a natureza caída do homem, tentar preencher vazio. O homem que está em Deus, ele não sente falta de nada. A Bíblia diz que ele é maduro, ele é completo e ele não tem falta de nada. Então ele é pleno, ele se sente realizado. Então, uma pessoa que está inserida no propósito original de Deus, no lugar original do seu chamado em Deus, o principal sintoma é que ela é uma pessoa plena, ela não precisa de nada, ela não se vê em nenhuma necessidade de qualquer coisa. Tipo, eu preciso fazer isso para mim me sentir realizado, sabe? A gente vê muitas coisas acontecendo assim no meio de muita gente que quer se envolver com a obra de Deus, mas confundem essa obra de Deus com uma coisa que elas mesmas querem fazer para se autorrealizar. E quando entra esse sentimento da autorrealização, a obra já não é mais a de Deus. Essa obra é do próprio homem, é a obra que o homem pegou com as próprias mãos. E, e a gente vê na Bíblia textos sagrados que dizem, né, o próprio Jesus disse, muitos naquele dia dirão Senhor, mas não entrarão no reino. Mas curamos em teu nome, profetizamos, fizemos sinais e maravilhas em teu nome. E o Senhor vai dizer, eu não vos conheço. Então você percebe que muita gente funciona, pratica, mas não vai entrar no reino dos céus, né? Você vê a carta de Éfeso, Apocalipse, o Senhor Jesus fala de pontos muito fortes que são aprovados daquela igreja, né? A igreja fiel, a igreja que não tolera os falsos profetas, que põe à prova os que não são, uma igreja ativa, que tem trabalho, só que perdeu a essência da pureza, né? Ou seja, a motivação principal, que é o primeiro amor, que é o lugar original, cara. O lugar original é o estado do ser, é quando você encontra essa identidade de simplesmente você pertencer ao Criador. E aí já não tem mais a ver com fazer coisas, né? Porque a igreja de Éfeso era uma igreja que fazia muita coisa, que funcionava perfeitamente, era uma igreja relevante. Mas quando ela perde esse sentimento, essa pureza, esse lugar de paz, ela perde, ela corre o risco de perder o candeeiro, né? O seu lugar de propósito. Então nós temos que ter esse discernimento, e isso é muito difícil nos nossos dias de hoje, porque a cultura evangélica, né, a cultura cristã hoje implantou esse sentimento de você chegar no pódio, alcançar, sabe, parece uma escadinha, primeiro você é obreiro, cooperador, sei lá, obreiro, aí depois você vai subindo, né, evangelista, ou presbítero, ou diácono, e aí vai indo, né, já até perdi a escala da escadinha, né, eu acho que diácono está abaixo de presbítero, mas tem uma escadinha, e aí você chega em pastor, aí você chega depois, agora inventaram mais, né, que tem o pastor, tem o bispo, tem o apóstolo, inventaram não, então, está na Bíblia, mas muitas vezes para homens isso parece mais uma invenção do coração deles, porque o título, o rótulo, parece se tornar uma coisa importante. Isso ainda porque a igreja está perdida do seu lugar original, cara. Essa é a verdade. O apóstolo Paulo, ele é um cara que ele se identifica como o menor dos apóstolos. Depois ele se identifica como não ser digno de ser chamado apóstolo. Então a gente vê que o sentimento desse homem de Deus, conforme ele vai aumentando o seu nível de relacionamento com Deus, o título é a coisa mais, é a menos importante, né? É a coisa menos importante que eles colocam nas escrituras sagradas como importante, entendeu? E é isso aí. É isso mesmo, Falando essa bastante. questão da,
do plano de carreira, né? Essa questão de ter um plano de carreira para Sim, você entra, você não pode continuar do mesmo jeito que você entrou, se você continuou, está faltando alguma coisa, e aí a gente fica triste porque às vezes custa coisas, né, importantes que têm o valor de fato, né? Às vezes essa questão do cara crescer e seguir no plano de carreira, às vezes custa a família dele, às vezes sim, custa o trabalho dele, coisas que seriam importantes, que ele deveria dar mais valor, às vezes é em nome do plano de carreira dele que ele precisa alcançar, ele precisa cumprir o chamado, porque Deus chamou ele para fazer algo e ele precisa fazer, se ele não fizer, Deus vai castigar. E aí tudo em nome do chamado, do fazer, de estar, de agradar a Deus, às vezes custa coisas que às vezes a pessoa não consegue recuperar não mais. Né? faz sentido. Não faz sentido porque eu vou entrar no assunto da vocação, né? A vocação é aquilo que eu tenho que fazer. Quando eu falo que é natural, depois que você encontra o seu chamado, quando você volta no lugar original, porque chamado é retorno, né? A primeira vez que Deus chamou o homem, ele chamou Adão, né? Adão estava fora do encontro. Deus tinha um encontro todos os dias com Adão, na viração do dia. Aí um belo dia, né? Adão já tinha sido enganado pela serpente, tinha dado ouvido à voz da mulher e da serpente. Eles estavam fora de Deus. E Adão estava com medo, ele se escondeu, porque é isso que o pecado provoca na vida da pessoa, o medo, e ele passou a ver a sua nudez, ou seja, ele passa a enxergar agora com os olhos maldosos, né? Então ele vê a sua nudez e agora ele se torna malicioso. E ele se esconde, e quando ele se esconde, Deus chama: Adão, onde você está? Então aqui começa o primeiro chamado, porque o chamado é Deus chamando o homem de volta. É Deus chamando o homem de volta. Então isso é chamado. Quando você volta a esse lugar original, em Deus, e aí você se torna pleno novamente, o Adão que cultivava o jardim de Deus, o fazer coisas é natural, é como o cultivar. Porque o cultivar era um culto. A palavra cultivar vem da palavra culto. Então, quando o cara Sim. cuidava da terra ali, ele arava a terra, aquilo era um culto. Então a gente pensa que vocação, às vezes, minha vocação é pregar, minha vocação também está errado. Sabe, o falar, eu creio sim na diferença dos dons, a gente entende isso, mas quando eu falo de responsabilidade, né? Responsabilidade, qual que é a minha responsabilidade, minha vocação, ela tem mais a ver a partir da minha existência, né? O pai que eu sou, o marido que eu sou, se você é patrão que você se você, sabe, é funcionário, o tipo de pessoa que você é ali naquele ambiente que você está inserido. Né? Então, ali é o seu campo missionário. O nosso maior campo de missões é o nosso ambiente, é o lugar que nós estamos. Cara, eu vou para a igreja, ali eu fico 2 horas e meia, 3 horas. Onde que é o meu maior campo de missões? É o meu dia a dia, desde o momento que eu acordo, e ali é o meu campo de missões, então eu não posso ser outra pessoa na igreja, eu não posso ser diferente na igreja. Então hoje você vê um tipo de igreja evangélica, né, um tipo de cristianismo que diz pro cara: não, se o casamento, se a tua mulher não te apoia, você tem que largar ela e vir para a obra de Deus. Como assim? Não faz sentido. Que obra de Deus? A obra de Deus que Deus deu para esse cara, em primeiro lugar, é o casamento dele, é a família dele, é o lar dele, entende? Então, eu não posso fazer coisas se eu não me tornar a coisa ideal. Eu tenho que ser para fazer, entendeu? Não é fazer para ser. Isso tem que acontecer em mim. Eu gosto de uma frase do apóstolo Luiz Hermínio, que ele sempre fala assim: Deus não vai fazer nada através de você que primeiro não faça em você. Né? Então, isso é uma grande verdade. Primeiro, Deus tem que fazer na gente. Nós precisamos ser transformados para transformar. Isso é natural. Então, vocação é muito simples. Vocação é muito simples depois que você encontra o chamado. E aí não tem mais esse sentimento de ganância, sabe? Eu vou falar assim de mim, né? Hoje a gente já está aí com
Eu comecei com 20, eu tô com 38 anos, né? Então já são 18 anos pastoreando, já pregando o evangelho. No meu início, eu queria ser um pregador, eu queria uma igreja grande, eu queria ver as coisas acontecer. Então a gente tinha esse sentimento distorcido, né? De fazer coisas, e eu prejudiquei muito a minha vida familiar, meu lar, por conta desse sentimento de querer algo, de querer construir algo que tinha mais a ver com o desejo do meu coração. A gente confunde, né, com, pô, existe uma paixão pela obra de Deus. Cara, a gente confunde isso. A gente confunde porque é uma coisa que a gente quer muito, porque muitas vezes essa coisa que a gente quer muito traz um sentimento de autorrealização, traz o reconhecimento, o elogio, o aplauso, né? Quem não gosta de ser reconhecido, né? As pessoas abraçam a gente, é, querem tirar uma foto, querem que você faça uma dedicatória na Bíblia delas. Então você vai começando a se sentir, poxa, né, as pessoas me veem como alguém importante. E se a gente não tomar cuidado, né, a gente se perde no sentimento. A gente tem que aprender. Eu acho que só nesse lugar de plenitude que a gente aprende a olhar para tudo isso e entender e não receber, sabe? Receber o elogio sem receber o elogio, receber o reconhecimento sem receber o reconhecimento, sem nada disso entrar no seu coração e você olhar e mesmo aquela pessoa falando com você, tentando de alguma forma te agradar e às vezes por carinho, ela não tem culpa daquilo, ela está vendo você como uma referência mesmo, mas o erro é nosso aqui quando nós permitimos que esse tipo de reconhecimento ou de coisa entre dentro do nosso coração e a gente passa a se mover por um sentimento de interesse, né? Aquela motivação que vai me mover para o sentido errado. Então esse é o grande perigo, é o que tem acontecido na grande maioria hoje da galera que está envolvida com alguma coisa que eles se dizem chamado, vocação ou ministério, né? Então, eu perdi esse sentimento, graças a Deus não tenho mais essa ganância de querer, sabe, explodir, fazer alguma coisa que vai arrebentar, coisa desse tipo, sabe? Porque eu percebi que é uma grande vaidade. Tudo isso, né? Um amigo meu, um grande amigo meu disse para mim, pô, pastor, né, eu acho que tá faltando aquele Fabiano lá, sabe, aquele Fabiano que tinha aquela garra, é, aquele sentimento de fazer as coisas acontecerem daquela forma. E aí eu até entendi o que ele estava tentando me dizer, mas eu expliquei para ele, cara, eu fui liberto desse tipo de sentimento e eu não quero voltar para esse ambiente, porque eu já estou me sentindo uma pessoa realizada, entende? Eu não perdi a paixão pela obra de Deus, eu só entendi o que é. Eu estou entendendo o que é a obra de Deus. E hoje, o que a gente pode fazer no púlpito, o que a gente pode fazer tocando pessoas hoje, eu acho que a igreja precisa disso. A gente precisa desmistificar esse tipo de sentimento, porque na minha corrida como pastor, eu vi muita gente se perder, e a gente até se culpa às vezes, você fala, pô, será que eu ensinei errado? Né? Gente que você trouxe para perto, gente que andou com você, viajou com você, passeou, fez parte da sua casa, da sua família, e de repente você vê alguém como esse tipo de pessoa tem um sentimento totalmente contrário, né? Aquilo, você vê esse tipo de pensamento, né? De querer construir algo para si mesmo, né? E não construir dentro do reino, ou desse sentimento de unidade, de propósito. E aí a pessoa sempre acaba na autorrealização, né? Sempre acaba exigindo o reconhecimento, e aí você começa a perceber o rompimento de laços, né? Ou pessoas que de repente querem abrir uma igreja e se acha, né, dentro de um propósito de abrir uma igreja. Cara, eu assim, você pode até falar, pô, mas pastor, vocês não abriram uma igreja, vocês não abriram atalaias, né?
eu acho que aí vai ficar bem longo para mim contar esse testemunho aqui, cara, mas eu fui forçado a abrir uma igreja. Eu não vou contar hoje esse testemunho, mas isso aconteceu por livre e espontânea pressão. Eu nunca quis, cara, nunca quis abrir igreja. Eu sempre me achei num lugar de servir mesmo dentro da igreja onde eu cooperava, onde eu estava. E aí eu vou deixar esse testemunho para outro dia, mas senão a gente não dá tempo aqui, né? Muita coisa para falar. Mas eu praticamente, o pastor, meu pastor acabou querendo que eu saísse da igreja, eu acho que por ciúmes ou por coisas do tipo, e, e era uma coisa que eu não quis, né? Eu nunca desejei abrir uma igreja, fui forçado. As pessoas me empurraram para dentro de uma garagem e a gente começou um culto no lar que virou uma igreja. Isso aconteceu, isso não planejei, nunca esteve no meu coração uma coisa desse tipo. E às vezes as pessoas pensam que a missão está na denominação, está na placa. Só tem placa porque a gente tem que assinar, tem que ter o CNPJ ali, tem um nome fantasia. Mas a igreja é a igreja de Jesus, é a igreja que vai para a eternidade. Ela não tem a ver com o nome que se dá a ela, ela tem a ver com a vida que ela carrega, né? A essência que ela tem. E hoje a minha maior preocupação é com essa essência, sabe? Com esse Sim, coração, com isso. Eu acho que a nossa igreja, eu falo hoje da Atalaias, ainda tem muito chão ainda, a gente tem muito ainda para se alinhar no plano de Deus. Eu acho que, porque a gente está inserido ainda dentro de uma cultura que é difícil de ser mudada, né? Então, a igreja ainda tem, eu acredito que ela ainda está numa fase de transição, muitas coisas estão em fase de transição. A gente tem que melhorar muita coisa ainda, nos moldar a muita coisa ainda nas escrituras sagradas. E eu acredito que a nossa corrida deve ser para isso, todos os dias, né? Para que a gente possa, como justo, na vereda, alcançar a luz da aurora. amém. Falei demais. Amém. Não, não, pastor. Não, Fala, fala. essas lives, quando acontecem aqui, a gente fica só escutando, não esquenta a cabeça, não. Não esquenta, não. Esse testemunho o senhor já contou num dos cultos já também, a gente já chegou a escutar também numa das mensagens. Então, eu queria fazer uma pergunta para o senhor já, não estava no roteiro, mas como o senhor puxou esse assunto, então eu queria que o senhor desse um panorama assim de como o senhor enxerga essa questão, porque antigamente o maior esforço da igreja era para ganhar o perdido, né? Era o evangelismo e tal, ganhar o perdido a qualquer custo. Hoje, além dessa via que tem que correr, tem um grande trabalho de recuperar os próprios evangélicos. Como que o senhor enxerga isso? A questão de recuperar, porque tem ainda essa mão de alcançar o perdido, do evangelismo, de ir para fora e ganhar quem está perdido, mas também é encontrar esses perdidos que estão dentro, que já Pois é. fazem 10, 15, 20 anos na igreja, mas também estão perdidos. O que você acha desse evangelho para os evangélicos? E, na verdade, esse evangelizar o evangélico hoje é uma necessidade muito grande. Eu acho que dá para colocar tudo num pacote só e, ao mesmo tempo, ganhar o perdido e ganhar o evangélico, porque a mensagem continua sendo a mesma, né? O plano de salvação, o projeto de Deus é o mesmo para o perdido e para o evangélico, que é um tipo de perdido, né? Eu falo do evangélico que está fora, né, do caminho, está preso dentro da religião. Ele também é perdido, né? Então, como nós estamos vivendo um tempo, e biblicamente, né? Porque esse tempo, a Bíblia diz que são tempos trabalhosos, onde os homens seriam amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo uma aparência de conhecimento, mas negam a eficácia do conhecimento, sempre estão aprendendo, mas nunca chegam ao pleno conhecimento. Eu estou falando palavras que estão nas Escrituras Sagradas, referente aos últimos dias da igreja e referente à igreja. Essa palavra não é para o ímpio, essa palavra é uma profecia, uma palavra que se refere aos últimos dias da igreja na Terra. E nós estamos vivendo esses dias. Então, o que está acontecendo hoje com a igreja cristã, a igreja evangélica, que está fora do lugar original de Deus, é bíblico, isso foi profetizado, é os últimos dias.
amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, amigos dos deleites. Então, essa é a mensagem principal hoje nos púlpitos, né? O massagear o ego das pessoas, porque elas são amigas dos deleites, né? Dar a elas conforto, riqueza, prosperidade. Por quê? Porque elas são gananciosas, são presunçosas. É o sentimento da natureza caída do homem, aflorado, porque quanto mais passa os anos, né, quanto mais passa o tempo, né, o ser humano vai se corrompendo, os dias vão ficando piores, né? Eu tiro, quando eu era criança, a gente brincava à vontade na rua. Hoje a gente não pode deixar os nossos filhos mais na rua. A malícia, a podridão do homem tem piorado a cada tempo, né? A cada tempo que passa, isso não melhora, isso só piora. A tendência é a piora. Isso está na Bíblia, foi profetizado. Então, a igreja desalinhada, a igreja fora do seu ambiente de propósito, ela também vai carregar os traços de corrupção, né? Esses traços de corrupção, porque o homem perdido, né? O líder desalinhado de Deus, liderando com qual natureza? A do Espírito Santo? Se ele está desalinhado de Deus, se ele está inserido numa cultura de um tempo, se ele está abraçado com a cultura desse tempo, se ele está vendido com a cultura desse tempo, é o Espírito Santo que vai governar? É claro que não. Quem vai governar é a natureza caída, que deseja o sucesso, a riqueza, o prazer, a glória, a honra. Então você muitas vezes olha para a igreja cristã, né? Eu não estou generalizando, tá, gente? Porque às vezes não quero que ninguém tenha a impressão de que pastor Fabiano, a igreja Atalaias é a igreja certa. Não estou querendo trazer essa impressão, não. Tem muitos homens de Deus aí, muita gente séria. O que eu estou querendo dizer é que, pelos tempos que nós estamos vivendo, as profecias que estão na Bíblia, nós estamos vivendo esses tempos. Estamos vivendo esses dias. Os dias onde a igreja de Laodiceia, né, mais uma profecia, sim, a última carta da igreja é o último estágio da igreja. A igreja que pensa que é rica, que pensa que não lhe falta nada, que pensa que é abastada, mas aos olhos de Deus ela é pobre, nua e miserável, né? Então, nós estamos vivendo esses dias. E hoje, essa grande necessidade de se evangelizar o evangélico, e a gente pode colocar ele na posição do perdido, é muito grande essa responsabilidade hoje. A gente tem essa responsabilidade e eu acredito que desmistificar, né, o fato, quando eu falo desmistificar, é porque existe um misticismo muito grande dentro da cultura evangélica, então a gente tem que desmistificar a galera que chega, né? Eu até conversamos com os pastores esses dias, a gente falou, mano, chega uma pessoa na igreja, pastores de outro ministério, vou congregar com vocês, tô aí e tal. A gente tem que andar junto, tem que trazer para perto, tem que esperar, porque é o tempo que diz, né? E a gente, às vezes, pela necessidade, né, a gente quer colocar as pessoas para cuidar disso, para fazer aquilo, mas às vezes elas ainda não estão prontas. Então a gente tem que realmente ter esse tempo para desmistificar, sabe? Para que essa pessoa saia desse misticismo de vez mesmo, né? Para que ela passe por esse período de mudança de motivação, a motivação, o interesse realmente tem que se tornar puro, tem que ser relevante para que a gente possa realmente fazer algo a partir do ser, né, do estado do ser, a partir do lugar original, a partir do chamado mesmo, e não tentar Sim. transformar vocação, né, sem chamado. E esse é o grande trabalho, e eu acredito que essa é a missão da igreja também nos nossos dias hoje. Pregar a palavra em tempo e fora de tempo, exortar, admoestar, ensinar, chamar a igreja realmente para a verdade do reino. Nós temos que valorizar muitos princípios do reino, a palavra de Deus, como ela é, sabe, a palavra pura e verdadeira, sem mistura. E é isso aí. Amém. Amém. A gente acaba percebendo, né, que o perdido, se você vai falar alguma coisa para ele, às vezes ele é mais aberto e tal. Eu acho que tem uma grande questão para poder tirar do cristão, que nem o senhor falou, de desmistificar essa questão do sabor de mel, sabe? A pessoa mudar o seu repertório de música, mudar
o seu estilo de vida, mudar o seu jeito de É, pensar as coisas no qual mundo. que é o problema de Laodiceia? Pensa que é. Laodiceia pensa que é. Laodiceia pensa que é rica, pensa que está certa. E quando você pensa que está certo, você não faz nada para mudar. Né? Então você não tem arrependimento. A porta do avivamento é o arrependimento. Então é mais difícil você evangelizar hoje, né? Você evangelizar um evangélico, né? Um religioso que já tem uma mentalidade formada, uma posição, né? Na sua forma de pensar, do que você evangelizar um perdido que está sofrendo, que fala, poxa, eu preciso de Deus, eu estou longe de Deus. Quando a pessoa reconhece que ela está longe de Deus, ela já está mais do que meio caminho andado da presença de Deus, né? Reconhecer que está longe de Deus é mais do que meio caminho andado para se aproximar de Deus. O problema é quando o religioso pensa que é e Deus não está com ele, cara. Esse que é o grande problema. E quando é que você pensa que está e não está? Quando você está na autorrealização, quando você transforma aquilo num desejo de querer construir algo para si mesmo, né? Para o seu próprio ego, para o seu próprio umbigo, para sua própria vontade, tá ligado? Então, isso acaba gerando muitas distorções de valores, que é o que nós vemos hoje aí em muitos lugares aí, que às vezes até começou bem, mas depois vai se perdendo com esse sentimento caído, né? De autorreconhecimento, de lucro, sabe, aquele sentimento do Simão que queria pagar para ter o dom de Deus, mas na verdade o que ele queria era a vida antiga dele, né? A prática que ele tinha no passado, que ele era mágico, era enganador, ele tinha importância, né? O reconhecimento das pessoas, e isso levou ele a se perder. Ele já era convertido, ele já tinha se batizado em Deus, em Cristo, né? Ele já estava na fé em Cristo, mas se misturou com o sentimento caído do mundo, né? Do seu passado, e Pedro repreendeu ele e falou, cara, você está perdido, se arrependa aí, se humilha que talvez Deus, né, tenha piedade de ti. Pedro foi bem duro com aquele cara. Então a gente vê o que está acontecendo hoje com a grande maioria hoje de pessoas, né, que querem desenvolver ministério, chamado, e não entendem de fato absolutamente nada sobre o que é isso, cara, o que é chamado, e o que é vocação, e o que é servir no reino de Deus, o que é servir na obra do Senhor, entendeu? Amém. Amém. Assim, tem algumas coisas, né, que a gente começou a enxergar, e principalmente quando a gente começou a frequentar a igreja, porque a gente conhecia de rede social, de rádio, mas quando a gente passou a fazer parte também, a gente achou interessante, uma das coisas que eu acho mais da hora, é a resistência. Como que o senhor enxerga a resistência que o senhor encontra entre os cristãos mesmo? Né? Existe uma resistência, por exemplo, as pessoas olham essa mensagem que o senhor pregou sobre o chamado original, que vai totalmente na contramão do que se ensina. Então, tem uma resistência dos próprios cristãos sobre isso. Teve um tempo que o senhor fez um vídeo sobre dinheiro, sobre riqueza, sabe? Explicando sobre, e vai totalmente na contramão do que se ensina. E aí, e é uma das coisas que eu acho da hora, os comentários, né? Porque a gente vê que a internet agora é terra de ninguém, né? As pessoas falam tudo que quer e acham que não vai ter consequência do que falam, tal. E aí, só porque tem agora porque tem voz através dos dedos, né? Aí ela aproveita a rede social, aproveita o YouTube, aí manda mensagem. Como que o senhor enxerga essa resistência, até mesmo entre os cristãos, sobre assuntos que a Bíblia diz, de certa forma, o senhor fala na Parece linha que do a evangelho. pessoa não quer ver, né? Parece que ela não quer ver aquela É, verdade, né? Ela não tem como contestar, ela discorda, ela chega a dizer que você é louco, fanático, extremista, mas ela não tem um argumento plausível, bíblico, para contestar, não é? É isso que a gente vê, né, em alguns. Isso, na verdade, cara, é a pessoa dar a voz mais para a vontade própria, mais para a autorrealização, do que para a verdade. Quer dizer, realmente, quando é que eu sei também que a pessoa está fora de propósito na motivação? É quando
ela tem uma intenção que tem a sua intenção tem mais a ver com desejo do que servir a Deus. Então, se a palavra de Deus mostra, e está claro aqui, está evidente aqui, a palavra está mostrando, mas essa pessoa, ela prefere contestar. Por quê que ela prefere contestar? Porque ela quer viver o oposto do que você está pregando ali. Ela falou, não, eu não concordo. Eu não concordo, por que eu não concordo? Porque eu quero viver aquilo e pronto. Então eu vou tentar arrumar uma razão, um argumento, vou procurar uma falácia, né? Uma narrativa, mas essa narrativa que não é bíblica, que não prova nada, que não mostra nada. É só o ego da pessoa, né? O desejo dela sendo mais forte do que a verdade da palavra de Deus. Cara, se eu encontro uma verdade bíblica que me confronta, que mostra que eu estou errado, eu vejo isso acontecer com muita gente, cara. Eu vou contar um testemunho rápido para você aqui. Um pastor ouviu a gente no rádio, olha a importância, né, da rádio. Um pastor de uma igreja, eu não vou falar o nome da igreja, mas ele fazia parte a igreja dele era afiliada com aquela parada da célula lá. Aquela célula, porque tem vários modelos de célula, né? Mas tem um modelo de célula que, na célula, os irmãos dão dízimos dentro da célula, né? Dão oferta, dão dízimos, e aí tem a redisma, né? Do líder da célula, e o líder da célula tem a redisma para o cara que fez ele líder, e aí o cara que recebeu, né, que fez ele líder, que ele tem que redizimar no outro que fez ele líder. Ou seja, uma pirâmide financeira, né? É uma pirâmide financeira onde o cabeça da célula, né, o cabeça da pirâmide, o cara mais rico do mundo, entre aspas, né? Porque ele é o fundador da parada. Eu não vou falar o nome de igreja, né? Porque não estou aqui para isso. Mas esse modelo de célula aí, esse modelo de trabalho de célula, ele motiva as pessoas a fazerem isso funcionar justamente por causa do dinheiro, né? Então, por exemplo, se eu multiplico a minha célula e multiplico e vou multiplicando e eu tenho a redisma disso, poxa, eu vou ganhar muito dinheiro. Se fizer quantas células, né? E se eu sou o pastor da igreja com 100 grupos de células que vão redizimar e vão chegar em mim, e vai chegar uma quantia de todas as redízimas, porque eu sou o cabeça ali daquilo. Então, não sei se está dando para você entender. É uma pirâmide financeira. Então, esse pastor me ouviu no rádio, ele fazia parte desse tipo de convenção aí, de modelo de célula, a igreja dele, e ele também não aguentava mais, cara, a corrupção que existia, né, de interesses, de busca por lugares, né. Ele abriu o coração e falou, cara, eu não vejo nada de pureza mais. É uma busca por poder, uma busca por recompensa, por dinheiro. A mensagem é a mensagem de prosperidade, a mensagem o que tem a ver com honra, tem a ver, Deus te honrar, tem a ver com carro zero, casa própria, sabe? Coisas desse tipo. Então, esse cara ele foi confrontado com as ministrações no rádio e ele começou a receber, porque ele viu base bíblica para isso. Isso gerou na vida dele um confronto com a verdade de Deus. E aí ele foi numa vigília lá em Diadema, quando nós tínhamos a vigília lá em Diadema, e aí a palavra lá também foi uma mensagem muito pesada que confrontou, e ele me chamou no final do culto para conversar. E, cara, final das contas, esse pastor, ele se desligou a igreja dele desse modelo. Ele falou para mim, pastor, eu estou abrindo mão de R$ 25 mil por mês. Dinheiro que eu recebo livre, sem fazer nada. Livre, porque são as células que eu multipliquei e os filhos multiplicaram. Então, ele tinha uma rede tão grande que não era uma igreja pequena, era uma igreja grande. Ele falou, eu estou abrindo mão de R$ 25 mil por mês,
eu estou abandonando esse modelo. Eu quero paz, eu quero servir a Deus de verdade, eu não quero peso sobre as minhas costas. Então, cara, agora eu digo para você assim, existem verdades que estão claras, mas para muita gente que, por exemplo, está inserida num lugar de conveniência, a pessoa ela vai criar várias narrativas, vai procurar 1 milhão de motivos, né? O que o orgulhoso faz, né? O orgulhoso faz, ele procura uma razão, né? Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento, né? Então a pessoa vai procurar muitos argumentos para tentar sustentar a vida que ela quer levar, a vida que ela quer continuar sustentando. Então é isso que acontece hoje com muitas pessoas que estão aí na conveniência da vida que escolheu e querem respaldo de Deus, querem respaldo bíblico para isso. Então elas procuram narrativa. Então essas pessoas vêm e criticam a Bíblia, né? A Bíblia não, a mensagem que você está pregando, né? Que é a Bíblia, que está bem claro ali, Uhum. né? Aquela verdade está bem implícita ali, mas ela realmente ela é resistente àquilo porque o desejo, a vontade, o que ela quer está mais forte do que um sentimento que deveria ser de arrependimento para que pudesse encontrar a graça de Deus sobre a vida dela, entende? Amém, amém. Esse testemunho é bom, né? É porque esse sistema aí, pastor, a gente já tem alguns pastores que a gente segue na rede social, de pastores que saíram desse meio. É Rinodê, né? Rinodê, Ah, Mary Kay Gospel. É. Aí o irmão que Telex tá lá Free na base da Evangelho. pirâmide, o irmão tá lá na base da pirâmide, coitado. Tá lá com a carrinho de mão, e o cara chega, o que tá em cima da pirâmide chega com carro zero, o irmão, cara, isso aí é bom demais. Glória a Deus pelo ungido do Senhor, né? Quando na verdade está num sistema formado, né? E aí o cara quer encher a célula dele, quer encher o grupo dele, não é nem pelo amor, né, a vidas, é para Não é. estar no topo igual o outro que já chegou, entendeu? E aí você leva as pessoas a uma motivação errada e chamam isso de obra, ministério, chamado. Cara, isso não tem nada com Deus, isso, essa é a grande verdade, entendeu? Amém, amém. Pastor, vamos caminhar aqui para o final. Teve o irmão perguntou aqui, eu vou ler aqui a pergunta dele aqui. O irmão Cristiano perguntou aqui se o senhor pretende, em algum tempo, né? Não sei agora ou no futuro, que o senhor é novo ainda, né? Se o senhor pretende escrever uma biografia em algum tempo. Rapaz, eu pretendo sim, preciso fazer isso, e já era para ter feito, mas nós vamos fazer. Tem que Amém, amém, amém. fazer. Amém, amém, pastor. Então, Na hora nós certa. vamos. Amém, amém. Então, até, eu não sei, alguém comentou comigo um tempo atrás que até os conteúdos, né, de mensagens que existem, tá? Qualquer tipo de plataforma digital tá aí agora, tá no YouTube, seria conteúdo para qualquer um tipo de livro, né? E seria mais vantajoso do que muitos outros livros que tem aí, né? Tem alguns livros aí que você vê que está sem sentido nenhum. E aí, por exemplo, se a gente começa a enxergar, e eu creio que a gente vai chegar nesse momento de transição que a igreja está passando, um momento de transição onde ela sai do religioso e começa a entender de verdade as verdades da Bíblia, né? Começa a pregar o evangelho de fato e usar a Bíblia da maneira correta, e aí as pessoas começarem a enxergar o chamado mesmo como deve ser, e a vocação mesmo do jeito que deve ser, o tratamento com o dinheiro do jeito que tem que ser. Então, quando as pessoas tiverem acesso a essa informação, eu acho que a gente vai começar a viver essa transição de forma mais verdadeira, mais genuína, para a gente ver começar a igreja, pelo menos a gente começa, tentar enxergar a igreja caminhar num caminho, num destino melhor, né? Para a gente conseguir cumprir o propósito, afinal. Né? Verdade, verdade, eu concordo. E sobre o livro, né, que você tinha comentado domingo, para você ver, né? Domingo, um querido aí da igreja, aí, um guerreiro aí, servo de Deus, ele se propôs a escrever as minhas ministrações. Pastor, vou começar a escrever.
todas as suas ministrações aqui para a gente fazer um livro, começar a fazer livros das ministrações, né? Então, tem coisa que, né, que se a gente não se posiciona a fazer, Deus até levanta alguém para fazer isso, né? Para gente. Deus coloca Amém. as pessoas certas. E logo, logo vai ter livro aí das mensagens, aí com certeza vai agregar muito aí também para a gente poder compartilhar isso com o mundo, né? Amém, amém. Isso aí. Inclusive as nossas redes sociais também, já que a gente vê tanta coisa, né, mano? Tem tanta coisa, tem tanta piada, tanta dança. Então vamos utilizar também as redes sociais. Eu estou com esse sentimento no coração de usar a rede social para também propagar isso daí. Então, usar o Instagram, o Facebook, para tudo isso que a gente ouve de verdade, ela seja de qualquer forma propagada e seja lançada como semente, e aí dos corações que cair, que ela venha dar muito fruto. Então a Sim. gente está muito feliz aí, pastor. Eu queria agradecer aí a honra, né, de dividir essa live aí com o senhor aí. Obrigado. Obrigado por recepcionar a gente na igreja. Obrigado pela recepção, pela hospitalidade. Tem alguns pastores aqui também da Atalaias na live. Pastor Adelmo, pastor Rubens. Queria agradecer todo mundo aí, porque vocês estão fazendo parte de uma transição, não da igreja brasileira toda, mas eu acho que indivíduos. Então, eu estou na transição, então a gente está seguindo no caminho certo aí. A gente está muito feliz por ser tão confrontado. Eu nunca fiquei tão feliz de ser tão confrontado, né? Não sei se existe uma alegria boa assim, mas acho que a melhor queda que tem é a queda quando você cai em si mesmo, né? Verdade, verdade. O que eu tenho a dizer é que eu é que estou grato, feliz por ter vocês perto da gente, por conhecer pessoas tão maravilhosas. Deus tem colocado pessoas especiais do nosso lado, perto da gente, né? E o que eu espero é poder estar mais próximo de vocês, a gente poder desenvolver mais tempo de relacionamento, para que a gente possa construir esse bate-papo aqui, né? Fazer parte do nosso bate-papo do dia a dia. Eu acho que é muito legal isso aqui na internet, muitas pessoas acabam sendo abençoadas aí, né? Ouvindo e tal. Mas esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, ele tem que ser uma coisa natural do dia a dia também. Eu quero poder, sabe, poder fazer isso com vocês. E isso é reino, cara. Isso é reino. Isso é reino. A gente poder compartilhar do nosso coração um com o outro. Tamo junto. Amém, amém. Então, pastor, obrigado. Vocês, pessoal, olha, chegou uma hora aqui que a gente chegou com 70 pessoas, irmãos. 10h30 da noite, 70 pessoas ouvindo. Eu creio que isso aí vai surtir um efeito enorme no coração das pessoas, né? A gente está muito feliz, a gente está muito empolgado com o que a gente está vivendo, a gente está muito focado no que Deus está preparando a gente para viver. Então, pastor, muito obrigado. Vou agradecer mais uma vez aqui. Amém. Essa live vai ficar salva, irmãos, vai ficar aí no GTV, vai ficar aí para você compartilhar, para você ver. Então, irmãos, o pastor está aí na rádio, tem aqui, ó, alguém colocou as rádios aqui da igreja aqui nos comentários aqui, ó. Tem 2 rádios, tem o canal do pastor Fabiano Faia, tem o Agora, canal no gente, YouTube. agora vai ficar só 92,7, tá? Por enquanto. Por enquanto a gente vai estar só na 92,7, tá? Vocês não vão encontrar mais a gente na 93. Mas na 92,7 estamos juntos lá, tá bom, gente? Tamo... Beleza. Deus abençoe. Beleza, pastor, quer encerrar aí? Quer falar alguma coisa para encerrar? Tá encerrado. Deus abençoe vocês aí, viu? Beijo no Amém, coração. irmão. Fique na foto aí. Posta na sua rede social. Foi uma bênção. Pastor, brigadão mais uma vez. Deus Amém. abençoe, irmãos. Boa noite aí. Tamo Boa junto. noite. Deus abençoe. Amém. Tchau, pastor. Tchau. Tchau.